Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um vídeo do nosso canal Espiritismo Nova Sociedade para propor uma reflexão no sentido de algumas coisas que nós escutamos aí na rede social, dentro do movimento espírita, principalmente progressista, e fazer a nossa reflexão aqui em relação à lei de progresso, né, que é uma das leis lá do Espiritismo. E vejo alguns companheiros com alguma visão colocando em xeque essa lei de progresso, né, em função dos acontecimentos recentes que tivemos, na verdade que estamos passando, acontecimento esse, né, que podemos citar aqui, né, guerra na Palestina, no Líbano, guerra da Ucrânia, o avanço da extrema-direita no mundo como um todo, colocando aí em risco direitos sociais já conquistados. Não é? Então, assim, alguns companheiros desanimados e pessimistas estão colocando em xeque essa possível lei de progresso. Eu, sinceramente, eu vejo assim um pouco com um certo estranhamento, porque esse tipo de questionamento em função de que nós já tivemos momentos na história do nosso planeta onde aparentemente houve como se fosse um retrocesso mesmo, tá? É só olhar, por exemplo, no mundo ocidental, a Idade Média, né? A Idade Média se fala da Idade das Trevas, onde a gente teve ali a Inquisição, etc. E a gente pode interpretar como um retrocesso em relação à Antiguidade, né? Onde tinha ali muitos povos aí também bastante para a época desenvolvido, como os gregos, o próprio romano. Obviamente que falar de direitos humanos nessas sociedades praticamente inexistiam. Como também na Idade Média também não existia, né? Ali estava um sistema feudal, né? A escravidão, né, existia também ainda bastante, né, no mundo, mas aí você vem depois com o capitalismo, que aparentemente é um avanço, não é? De um regime feudal para uma liberdade, né, igualdade, fraternidade, enfim, aquele discurso meio que os liberais gostam de sempre estar proferindo esse tipo de discurso. Na verdade, a gente sabe que no capitalismo também a liberdade ela é condicionada ao poder econômico. Mas assim, claramente se a gente for ver na história, e não precisa ser um doutor em história para perceber que houve avanços na história da humanidade, né? Onde a gente começa, não em tempos de escravidão, feudalismo, capitalismo, e está nos tempos atuais. E eu digo avanço porque não em relação ao sistema econômico em si. Nesse sentido também, né? Porque feudalismo, não é? Ninguém vai defender esse sistema. Escravidão, muito menos, né? Escravocrata, né? É, sem praticamente haver sujeito de direito, né? Que só vai surgir no capitalismo, etc. Não estou aqui defendendo o capitalismo, pelo contrário, né? A gente tem que superar o capitalismo visando o socialismo. Mas se a gente olhar a história da humanidade, eu não consigo ver de forma nenhuma a ausência do progresso. Eu consigo ver subidas e quedas, contradições, não é? Em algumas áreas a gente pensa que está retrocedendo, em outras áreas a gente percebe que avança. Então, e a gente pode citar vários exemplos, como por exemplo a escravidão aqui no Brasil. Né? A gente tem escravidão aqui no Brasil? Não tem. Tem escravidão nos Estados Unidos? Não tem. Né? Qual o país que existe escravidão? Né? Casos isolados, escravidão de forma oficial, que se torna lei do país. Né? Você tem.
direitos humanos sendo violados no Oriente Médio, pouco acesso à liberdade das mulheres, principalmente em países, não é, sob um regime fechado, né, de uma teocracia, né, bastante fundamentalista. Mas assim, não existe escravidão, né, oficial, né, no mundo ocidental e nem no Oriente. Né? Há casos muito isolados de regime análogo à escravidão, né, que é algo a revelia do que está institucionalizado. Né? Então, assim, a gente vive numa sociedade bastante problemática, né? Muitas guerras, muita fome, o capitalismo, que nem precisa dizer que ele é selvagem, não deu muito errado, tá? O pessoal fala, onde deu certo o socialismo, onde deu certo o capitalismo, né? A gente precisa superar esse sistema, mas a gente não consigo ver com um certo pessimismo, colocando em xeque a lei de progresso, porque existe uma guerra na Palestina que está matando milhares de pessoas, inocentes, crianças, mulheres, etc. Existe uma guerra Rússia e Ucrânia também matando milhares de pessoas. Existe um avanço da extrema-direita. Beleza, né? Parece um retrocesso. Mas na década de 40, lá no começo do século XX, né, nós tínhamos Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós tivemos diversas guerras no século XX. Então, guerra, né, sempre teve, né, continua existindo, e no século XX não foi diferente. Nós estamos no século XXI. Temos guerras isoladas, temos fome, temos miséria. Mas eu não consigo ver, né, repito, com esse pessimismo, ele se colocar em xeque da lei de progresso. E me causa também muito estranhamento alguns discursos como que não houvesse comprovação desse progresso. Estou trazendo aqui elementos dentro da história mesmo, que denota que eles estão evoluindo de alguma forma, porque a gente tem que olhar no contexto geral. A gente não pode olhar uma coisa isolada. No contexto geral, a sociedade de 2025 é melhor do que há 50 anos. Tivemos avanços. Vamos olhar na área ambiental, né? Há maior conscientização, né? Mesmo diante dos retrocessos ambientais, das ameaças do clima, etc. Há avanços na conscientização, me parece que há, mesmo sendo pouco. Né? Os direitos sociais aumentaram ou diminuir? Se for ver no Brasil, aumentou por um lado, tem leis que parece que retroagir, mas no todo geral, não é? Me parece que a gente está avançando. E assim, essa conscientização de que, como um todo, a gente percebe que a sociedade do século XXI, ela não tolera mais assim algumas barbáries, né, que tinha antigamente, como queimar em praça pública, não é? Aquela coisa bárbara mesmo, extremamente violenta. Isso choca bastante. Isso também não seria um sinônimo de progresso. Então, assim, alguns companheiros trazem de uma forma que, na minha concepção, são colocar em xeque algo que sempre existiu, essa contradição na sociedade, onde parece que a gente está evoluindo, mas coloca em xeque o progresso baseado em coisas pontuais que não vejo sentido. E mais ainda, coloca em xeque a própria espiritualidade, no sentido de que faz algumas reflexões de que não existe providência divina, não existe nenhuma comprovação da influência de Deus na sociedade. Aí eu perguntaria, qual seria essa comprovação desejada? Estão querendo ver anjos querubins pousando na faixa de Gaza e impedindo a guerra? Isso não seria uma visão um pouco antropomórfica de Deus, não?
não seria uma visão muito religiosa no sentido dogmático, não, porque o Espiritismo nunca prometeu interpretar a influência de Deus ou a providência de Deus de uma forma racional, material, assim, eu só acredito na providência de Deus se acontecer algo que eu queira ver, que eu consiga ver. Então, é uma reflexão que para mim não faz sentido, porque coloca em xeque a providência divina, coloca em xeque um dos princípios básicos do Espiritismo, que é a existência de Deus, mas sem nenhum motivo, sem nenhuma razão, sem nenhum fato novo, porque, repito, guerras, mortes, violência, fome sempre existiu, continua existindo, infelizmente, produzindo pessoas descrentes de tudo, não é? Pessoas que estão abandonando reflexões espirituais, não é? Porque, assim, se o espiritismo não tem resposta para tudo, no sentido de entender por que ainda acontece uma guerra em Gaza com morte, onde está a espiritualidade? Da mesma forma que a pessoa tem direito de fazer essa reflexão, né? Por que isso está acontecendo? Como Deus permite isso? Mas ao mesmo tempo, o espiritismo ele dá uma visão mais ampliada, né? Não no sentido de dizer que as pessoas que estão envolvidas na guerra necessariamente tinham que passar. Porque o Espiritismo ele não vem trazer lei de talião, porque se fosse lei de talião a gente nunca ia sair da barbárie. Então, assim, é muito complicado, né? Porque se fosse dessa forma, né, a gente entraria eternamente num círculo vicioso, né? Um círculo vicioso de que matar e morrer, né? Eu mato hoje, amanhã eu vou morrer e vice-versa, e sempre na violência. Não tem lógica na visão reencarnacionista espírita dizer que sempre o mal será, né, devolvido com aquele mesmo mal, porque senão entra, né, num ciclo vicioso eternamente. Então, assim, não faz sentido esse tipo de colocação. Onde é que está Deus? Deus, a gente não sabe a atuação divina. Eu acho que o Espiritismo nunca prometeu interpretar isso, né? Ele só dá algumas pistas, né, no trabalho de Kardec com os espíritos, das perguntas e respostas, quando ele diz, por exemplo, que o homem não pode conservar-se infinitamente na ignorância. Isso é justamente o item 783 do Livro dos Espíritos, né? Onde o Espírito responde: o homem não pode conservar-se indefinitivamente na ignorância, porque tem que atingir a finalidade que providenciou, que a providência lhe assinalou. Ele se esclarece pela força das coisas. Revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco. Dormitam durante séculos. Depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do caruncho edifício do passado. Aí mais na frente ele diz: nessas condições o homem muitas vezes não percebe senão a desordem e a confusão momentânea que o fere nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima de sua própria personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. Então, ação a procela a tempestade que saneia a atmosfera depois de a ter agitado violentamente. Então, como funciona esse processo? Nós não sabemos definitivamente. Então, dizer, nós não temos nenhuma prova material da providência divina, mas também não temos prova de que o materialismo é a única resposta para tudo, porque o materialismo ele não tem a explicação. Ele vai dizer que tudo é matéria, ele vai dizer que não existe providência divina, não existe espírito, não é? Não existe influências ocultas dentro do processo. E isso também é uma forma de crença, não é? Porque se existe uma fé espírita na providência divina, também existe uma fé, numa visão dessa puramente materialista, de que nós estamos abandonados ao caos, não é? O Espiritismo nunca prometeu esse perceber da providência divina, porque não tem como a gente realmente perceber fatos cabais. A gente vê que a humanidade evolui a trancos e barrancos,
dentro de uma dialética aí, contradições, né? Avança para um lado, parece que evolui do outro, mas também essas reflexões dentro do movimento espírita puramente materialista, elas são contraproducentes porque não provoca, sob o pretexto de uma visão crítica, uma visão moderna, etc., não dogmática, ela provoca, repito, a descrença, ela desconsidera as informações dos espíritos, que não são a última palavra, não são palavras sagradas, mas precisa ser considerado também, precisa ser considerado a fenomenologia espírita, tá? Que o materialismo não explica, tá? Porque o materialismo ele termina explicando tudo relacionado à matéria, mas terminou aí onde é que fica a parte espiritual. O materialismo não vai explicar, por exemplo, os fenômenos que fogem das suas leis. Não é? Ele não vai explicar os casos de premonição, como eu já tratei aqui em outros vídeos. Não é? Não vão explicar esse tipo de caso, que foge a qualquer escopo materialista. Não vão explicar, não é, a visão remota, não é? O sujeito perceber algo que está acontecendo remotamente, né? Porque foge de toda a lei física conhecida. Não vai explicar, não é, crianças que nascem, não é, com habilidades especiais, fora do comum e falando línguas desconhecidas dessa vida. Não vai explicar isso aí. Não vai explicar programações reencarnacionistas, né, que possa estar também contribuindo para a melhora da humanidade. Não é? Como é que eu vou saber, né, de um determinado tipo de espíritos ou conjunto de espíritos que reencarnaram, né, e estão ajudando nesse processo evolutivo? Não tem como saber. O Espiritismo nunca prometeu isso. Né? E é se decepcionar quem quer ver. Eu quero ver que o embaixador não sei da onde, o presidente não sei da onde, é o espírito evoluído que o movimento espírita fala há muitos anos e que a pessoa vai contribuir com a evolução da Terra. Não tem como saber, porque quando o indivíduo reencarna, ele se mistura com a sociedade. Ele se mistura com a sociedade. Né? E ele vai sofrer as contradições. Né? Ele tem o livre-arbítrio dele, então é natural. Então, assim, pessoal do movimento progressista, vocês precisam, não é? Não falar um pouco mais de espírito. Não é? O espiritismo progressista, ele é espiritismo. Ele não é só uma necessidade de se aliar às ciências sociais. Ele não é só isso. Ele não só faz ponte com as ciências sociais, ele faz ponte até onde as ciências sociais não colocam a pá de cal no espiritismo. Porque o espiritismo ele se fundamenta, né, na existência dos espíritos. Né? A lei de progresso é uma das suas bases, não é? É uma das suas bases. O espiritismo ele exalta a imortalidade da alma, ele exalta essa questão de que nós não somos apenas um corpo físico. Então, assim, qualquer movimento no sentido de fazer pouca importância da fenomenologia espírita, no sentido de dar um conforto, de dar um consolo, dizer: vivemos num mundo complicado, sim. Vivemos num mundo de sofrimento, sim. Vivemos num mundo de guerra, de violência, de criança morrendo, de fome, né, de egoísmo bastante. Mas quando você observa, não é, de um ponto mais alto, como vai dizer aqui mais na frente, não é? Observa de um ponto mais alto, você está falando do espírito, não é? Você está falando do espírito. Então,
Quando a gente coloca o espírito na jogada, a gente começa a entender de que, por maior que seja o sofrimento, a guerra, a fome, o espírito imortal, ele é o consolo. Ele é o consolo. E essa é a maior mensagem do espiritismo. Não é para fazer pouco caso do sofrimento material. Dizer, ah, não, é assim mesmo a verdadeira vida, a vida espiritual, então vamos fazer pouco caso das guerras da fome. Não, não é isso. Mas a visão crítica espírita, social espírita, ela não abre mão também desse consolo. Ela não abre mão, porque se ela abrir mão desse consolo, ele deixa de ser espiritismo, ele passa a apenas ser sociologia, marxismo, qualquer outra coisa ligada às ciências sociais, mas deixa de ser espiritismo. Tá? Então, assim, essa mensagem que a gente deixa hoje, nessa reflexão, de que, na minha opinião, não faz sentido, diante dos acontecimentos recentes, já que a gente vive num planeta contraditório, colocar em xeque lei de progresso do Espiritismo. Não é? Não existe nenhum fundamento baseado em nenhum fato recente para colocar em xeque a lei de progresso. Só é uma infiltração que causa descrença e desmotivação nas pessoas. Tá? A gente precisa buscar justiça social, a gente precisa buscar a melhoria da humanidade, mas não posso esquecer da nossa espiritualidade e ter uma esperança e buscar, não é, consolo racional dentro de uma doutrina que fornece, porque é uma doutrina, não é, que pode se questionar, né, a resposta dos espíritos, etc. Mas é uma doutrina que nos dá uma base, não é, eu digo até material, para nós desenvolvermos uma espiritualidade racional, né? Porque traz evidências bastante conclusivas, né? Da natureza espiritual, de fenômenos mediúnicos, da atuação dos espíritos e, consequentemente, de Deus, né? Por tabela, vamos dizer assim, né? Que é algo muito além do nosso conhecimento. É uma questão de fé? É sim. Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Mas o materialismo vai dizer o quê? O, o universo surgiu do nada. Será que o materialismo ganha na racionalidade? É uma reflexão que faça para os arrogantes, para os prepotentes que acham que a visão espiritualista, que considera Deus, que considera uma força maior, é uma visão ingênua. Tá? Então, um abraço pessoal, até a próxima.